Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Bispo Aquiles Teixeira, juntamente com o pastor Robson, a diaconisa Amanda, sua esposa. Nós estamos aqui nesse momento para trazer para o seu coração, você que está nos acompanhando aí através do YouTube, você que é inscrito do nosso canal e você mesmo que ainda não é inscrito, estamos aqui para trazer uma palavra para o seu coração e orar pela sua vida. Nesse momento nós estamos no monte, fazendo a gravação desse vídeo. Queremos abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Gostaria que você que nos acompanhe puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Eu quero trazer para o seu coração a palavra de Deus, que diz o seguinte: Evangelho de Mateus, capítulo 8. Jesus cura um leproso. Talvez você, nesse momento, que está nos assistindo, está enfrentando uma enfermidade, passando por lutas e problemas, e talvez você está buscando vários recursos, já foi em muitas igrejas, talvez já fez até muitos propósitos e nada adiantou. Então eu quero te dar, dentro da palavra de Deus, um segredo, a chave para que você alcance a sua salvação, baseado justamente na vida deste homem, a atitude que ele fez, pastor, porque a palavra de Deus, ela é o modelo para a nossa vida. Tudo que a gente quiser conseguir com Deus, tudo que a gente quiser conquistar com Deus, nós precisamos conquistar baseado na sua palavra. Tudo que foge da palavra de Deus não tem serventia para a nossa vida, pastor. As coisas que servem para a nossa vida são aquilo que está em fundamento com a palavra de Deus. Deus, ele trabalha, Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Disse a Jeremias: eu velo para cumprir a minha palavra. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Então, se nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, com certeza não vai haver erros, não há sombra de dúvidas, não tem erro. Então veja só, um homem que sofria, estava leproso, qual foi a atitude que ele tomou para ser curado? Vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Observe isso aqui. Jesus descendo do monte, diz a palavra, tinha uma grande multidão, veio um leproso e o adorou, dizendo. No Evangelho de Lucas ou Marcos, se não me falha a memória, diz que ele ajoelhou, prostrou-se de joelhos, adorou o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Isso nos ensina o seguinte: primeiramente, para a gente alcançar nosso milagre, é necessário primeiro que a gente entenda que antes de pedir algo a Deus, antes de nós querermos uma vitória, nós precisamos entender que a nossa função, a nossa obrigação é, antes de pedir, é adorar. Nós fomos criados para adorar, nós vivemos para adorar, nós vivemos para servir. O Senhor Jesus se despiu de toda a sua glória, veio a essa terra para servir ao Pai e também para servir aos homens. Ele deu o exemplo quando lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos: nós estamos por aqui para servir. Quando ele estava na mesa, ele disse: quem é o maior dessa mesa? O que serve ou o que recebe? O maior é o que recebe, né, pastor? Mas ele disse: pois é, mas eu não estou como quem recebe, eu estou para servir. Então nós estamos aqui para servir a Deus, para adorar a Deus. E qual é o problema da atualidade que nós vivemos? As pessoas só querem pedir e não querem servir. As pessoas querem receber e não querem entregar. Entregar a sua oração, a sua adoração, o seu coração. Então nós estamos aqui para adorar a Deus, para servir a Deus. Entregar o coração. Então o primeiro passo, a primeira atitude que nós temos que tomar para alcançar nosso milagre é adorar o Senhor. Ele se colocou de joelhos, adorou e disse: se o Senhor quiser. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor me curando ou não, eu estou aqui adorando o Senhor. Se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Ele não falou assim: pastor, o Senhor pode me curar? Será que o Senhor pode? Ele disse: o Senhor quiser. O que isso identifica? Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu não duvido do poder do Senhor. Mas eu não sei se o Senhor quer. Porque entre o poder, pastor, e o querer, há coisas... são duas coisas totalmente diferentes, né? Por exemplo, a pessoa pode querer ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, talvez ela quer ver, mas não pode ver.
Talvez ela tenha uma deficiência, ela não enxerga, ela pode ouvir, mas não pode ver. Algumas pessoas vão poder ver, talvez não pode ouvir. Entre o querer e o poder, há uma diferença, né, muito grande. Quer compartilhar alguma coisa? É um ponto muito forte que o senhor colocou, dois pontos fortes. Primeiro, que o senhor acabou de colocar, exatamente a pessoa saber e ter certeza que Deus quer, porque Deus quer sempre o nosso melhor. Verdade. E o segundo ponto forte é a confiança que esse homem tinha. Ele não tinha dúvida em seu coração, né? Ele tinha certeza que se Deus quisesse, se Jesus quisesse, poderia curá-lo, poderia abençoá-lo. Então ele deixou bem claro para Jesus, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Em outras palavras, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me abençoar, mas eu não sei se o Senhor quer. É verdade. Se o Senhor quiser ou não, o Senhor vai continuar sendo o meu rei, continuar sendo o meu Senhor. Exatamente. Então a confiança que ele tinha no seu coração, creio eu que foi o que moveu o agir, o operar de Jesus na vida dele. Porque a resposta de Jesus para ele foi a seguinte: quero. É verdade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar-me limpo. É verdade. A resposta de Jesus foi qual? Quero. É verdade. Quero. Então, o que quer dizer? Que ele sempre quer o nosso melhor. Então depende da nossa confiança, depende da nossa fé, depende da nossa esperança nele. Saber, ter certeza no fundo do seu coração que ele quer sempre o melhor para você, que ele quer sempre te abençoar, independente da tua situação, da tua condição, ele quer sempre o melhor para você. É verdade. Então você tem que ter essa certeza no seu coração, você tem que ter essa confiança no teu coração. E em segundo, colocar sempre ele em primeiro lugar, se ele quiser te abençoar ou não quiser. Poder, ele pode, tudo. Ele te criou, ele criou o mundo, ele criou o universo, ele criou tudo que existe na face dessa terra. Então ele pode qualquer coisa. Mas para ele querer, nós temos que primeiro colocar ele em primeiro lugar em nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. O senhor veja que muitas pessoas hoje, elas vão até a igreja. Mas muitas, não é todas, mas muitas vão à igreja confiando no pastor que lá está. Isso aí. A fé delas, algumas pessoas, creio que não seja o caso de você que está nos vendo, mas algumas pessoas estão pondo a fé não mais em Deus, mas no homem. Por exemplo, você chega para alguém e diz, aquele homem ali ou aquela mulher é muito usado por Deus, Deus usa muito aquela pessoa. A pessoa transfere a fé dela para o homem e não para Deus. E aí, pode ser que ela alcance alguma coisa, pode ser que ela não alcance e seja frustrada. Porque toda a fé baseada em cima de um objeto ou em cima de alguém vai ser uma fé morta. A nossa fé, ela tem que ser em Jesus. A nossa fé tem que ser em Deus, na palavra de Deus. Então você veja que esse homem, ele está dizendo, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo, né? Como nós estamos falando aqui. Ele estava crendo que o Senhor podia curá-lo, só não sabia se queria. Mas independente de querer ou não, ele queria adorar. Para ele, adorar a Deus já era o suficiente. E nós estamos falando aqui de um homem que vivia sofrendo, isolado da sociedade, leproso, excluído e impuro, que mesmo em todo esse sofrimento, talvez não sabemos o grau dessa lepra, mas um sofrimento muito grande, ele está agora não preocupado só em ser curado, mas em adorar. Em outras situações, a pessoa ia chegar correndo dizendo, eu quero ser curado. Não em adorar. Primeiro eu quero ser curado para depois adorar. Mas esse homem com a dificuldade pensou em adorar primeiro. E talvez, se o Senhor Jesus quisesse, ser curado depois. E é a diferença dos dias de hoje. Muitos não querem adorar, muitos só querem receber. Então o que nós queremos te ensinar é que para a gente conseguir o que a gente quer, nós não precisamos estar focados só no que queremos, para nosso bem-estar. Nós temos que querer o rei, nós temos que querer o reino. Por isso Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas, né, vos serão acrescentadas. E você vê que foi tão forte que Jesus disse para ele no 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Olha só que forte. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. E como que esse homem chegou com o coração diante de Deus? Contrito e quebrantado. E já chegou se quebrantando, se humilhando. E se ajoelhar aos pés significa se humilhar e significa reconhecer a outra pessoa
como sendo alguém maior do que ela, mais poderoso do que ela, mais importante do que ela. Porque ninguém vai se ajoelhar aos pés de qualquer um. Não é? Quando alguém diz, fulano vai ter que se humilhar aos meus pés, uma frase horrível, mas que as pessoas usam. Como quem diz, eu sou melhor, eu sou maior. Ele reconheceu o Senhor como isso. Senhor, reconhecendo a palavra Senhor como meu Senhor. Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo, eu já estou aqui aos seus pés, estou te adorando. E aquilo moveu o coração de Jesus. E Jesus falou, eu quero. E aí entra o que o pastor falou, pode falar. A intenção que ele queria, né? Porque a gente vê que é algo muito forte. Por exemplo, naquela época, até nos dias de hoje, a lepra, ela é como é que se fala? Contagiosa, né? Contagiosa, altamente contagiosa. Altamente. Então ele não poderia se aproximar dele. E antigamente não tinha nenhuma cura, tratamento. Isso. E o que ele estava querendo dizer? Senhor, eu estou, entre aspas, impossibilitado de te adorar, de te exaltar, de te glorificar. Mas independente se o Senhor quiser tirar esse problema da minha vida ou não, eu estou aqui reconhecendo o Senhor como meu único Senhor. Se o Senhor me curar ou não, eu quero te adorar. Se o Senhor quiser me curar ou não, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Eu quero te reconhecer como meu único Senhor. E às vezes a gente coloca problemas em nossa vida para nos impossibilitar de estar aos pés de Jesus. É verdade. Se nem a lepra, que era uma doença gravíssima naquela época, que eles excluíam o povo leproso da sociedade, impediu este homem de se prostrar aos pés de Jesus. É verdade. Quanto mais um vício, quanto mais um problema, quanto mais uma situação adversa que tem se levantado contra você, você não vai conseguir se livrar e vencer nenhum tipo de problema sem a ajuda de Jesus. É verdade. Então não deixa nada, nem ninguém te atrapalhar de chegar aos pés dele. Como ele disse, vinde a mim como estás. Verdade. Porque é ele que vai te ajudar a se libertar desse vício. É ele que vai te ajudar a vencer esse problema que se levantou contra a tua vida. Sem ele, você não vai conseguir. É verdade. Sem mim, nada podeis fazer. E esse leproso reconheceu isso. Eu sei que ele pode me curar. Eu ouvi falar que ele ressuscitou morto. Eu ouvi falar que ele fez paralítico andar. Eu ouvi falar que ele purificou outros leprosos. Que ele fez cego enxergar, que ele fez mudo falar, que ele fez surdo ouvir. Eu ouvi falar essas coisas. Verdade. Então eu tenho certeza que se ele quiser, se eu chegar até ele e ele quiser, ele pode me purificar também. Mas eu não sei se ele vai querer. Mas eu vou me expor isso para ele. Eu vou mostrar essa situação para ele. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu reconheço que o Senhor é rei, que o Senhor é poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E essa lepra não vai mais me atrapalhar de me entregar totalmente ao Senhor. O Senhor falou um ponto muito importante, pastor, que me fez lembrar que antes do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, os capítulos anteriores, como por exemplo o capítulo 7, né? O capítulo 7 aqui, ó, Jesus ensina sobre o julgar o próximo. No capítulo 7, versículo 7, Jesus ensina sobre pedir, buscar e dar, ou seja, quem busca, encontra, né? Aí no capítulo 7, versículo 3, Jesus ensina o caminho para o céu. No versículo 15, Jesus ensina sobre o fruto da vide. No capítulo 21, Jesus ensina sobre sobre construir um sólido alicerce. Então, ou seja, antes disso tudo, Jesus vem ensinando. Jesus vem ensinando. Quando chega nesse capítulo de número 8, se depara com essa situação. Penso eu, como o pastor está falando aqui, que esse homem já vinha ouvindo, né? Vinha ouvindo, vinha vendo, não só nesse período de Jesus, não sei quantos anos esse homem tinha, quanto tempo ele estava leproso, não busquei a fundo sobre isso, uma palavra que Deus colocou no nosso coração agora, mas esse homem já vinha ouvindo. E não é diferente dos dias de hoje. Quantas pessoas vêm ouvindo e até vendo, mas não conseguem pôr em prática o que esse homem colocou. O que coloca, né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Então, pastor, a fé, ela não vem pelo que a gente vê. Eu vou falar uma coisa aqui, não é para falar, criticar ninguém, jamais, estou dando exemplo. Você está nos vendo nesse vídeo, você deve ver que aqui tem um monte aqui que eu acho que é uma casa de cupim. Se você tem muita gente, pode ver essa casa pegando fogo, mas isso não vai mudar nada na vida dela. Você pode ver eu, o pastor Robson, a diaconisa Amanda, flutuar aqui agora. A gente sair do chão. Isso não vai mudar nada na sua vida. Porque em nenhum momento na Bíblia está escrito: e vereis um milagre, e o milagre te fortalecerá. O povo de Deus no deserto, pastor, você quer um povo que viu mais maravilha do que o povo de Deus no deserto? O povo viu a terra se abrir, engolir Corá, Datã e Abirão. O povo viu a glória de Deus. O povo passou, atravessou o Mar Vermelho. O povo viu muitas maravilhas. Cordoniz, alimento, água sair da rocha. E vê que não era milagres
sem necessidade, era algo para suprir a necessidade dele. E além de milagre, né? Você vê uma terra abrir, engoliu o pessoal pela rebelião. Você vê Deus lá no monte, trovões e raios, e a voz de Deus falando, a glória de Deus descendo, coisas extraordinárias. E esse povo não entrou na terra prometida. Muitos morreram no deserto, entrou só Caleb, Josué e me fala o nome do outro agora. Ou seja, não entraram. Milagre não foi suficiente para a vida deles. Por quê? Porque a fé não vem através dos milagres. A fé está escrito na Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por que você pega, às vezes, um crente que está há anos na igreja, passou por muitas lutas e não desvia? Você conversa com ele, ele só vai citando versículos bíblicos, só vai citando a palavra. Por quê? A palavra está enraizada no coração dele. Então, para cada situação de vida, boa ou ruim que a pessoa viva, ela tem uma palavra de Deus que encaixa naquilo ali para fortalecê-la. Mas a pessoa que não gosta de ouvir a palavra, ela é levada por qualquer vento de doutrina, e quando vem um momento difícil, ela cai. Então não tem alicerce. Não tem alicerce. Jesus falou isso aqui anteriormente. Uma parábola da semeadura, né? Exatamente. Não cria raízes e não suporta as condições diversas. No capítulo 7, versículo 1, o tema que está na minha Bíblia, Jesus ensina sobre construir em um sólido alicerce. Ele vai dizer, né, ele vai falar que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ele vai falando, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele fala também daquele que edificou a casa sobre a rocha. Depois vai falar, todos esses que escutam estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, ou uma mulher prudente. Então você veja, a palavra de Deus, ela é importantíssima para nós. Você, como um cristão que está nos vendo, não aceite que na sua igreja fique sem o ensinamento ou a pregação da palavra de Deus. O Evangelho, a palavra de Deus é tudo que a gente precisa, porque é através dela que Deus vai operar a nossa vida, vai nos ensinar, vai nos salvar, vai operar milagres. Sem a palavra, não estou dizendo que você tenha que ser um PhD em Bíblia, que você tenha que fazer um monte de curso de teologia, que você tenha que saber ler e escrever. Jesus não falou, sabereis ler e escrever e terás fé. Não. Ele disse, a fé vem pelo ouvir. Alguém vai pregar e você vai ouvir. Alguém vai ensinar e você vai ouvir. Alguém vai ler a Bíblia, você vai ouvir. Você ouvindo, você será fortalecido, edificado. Até mesmo você que talvez, mas eu não posso ouvir, mas tem aqueles cursos, né, que acho que é Libra, que a pessoa faz o sinal, transmitindo o que está escrito na Bíblia. Seja ouvindo ou vendo da palavra, ao que seja da palavra, a sua vida será fortalecida. E os milagres são consequências, porque a Bíblia diz, estes sinais seguirão aqueles que creem. A gente vê milagres, a gente ora por milagres, vamos orar aqui por milagres. A gente quer ver milagres. Milagres nos ajudam, nos fortalecem, provam que Deus está ratificando a sua palavra, embasando a sua palavra. Mas não adianta nada ter milagre sem palavra. Você vê que a palavra que vai gerar o milagre, a fé, por exemplo, a adoração desse homem, a entrega desse homem, pelo que ele já ouvia Jesus vir falando, é que gerou o milagre na vida dele. E um ouvir, não é só apenas ouvir, como por exemplo, quando você fala com uma pessoa, ela está distraída, ela está escutando você falar, mas não entendeu, não prestou atenção. Exatamente. Aquilo que você falou, daqui a pouco você fala com ela, não sei o que, não sei o que. Ela, o quê? Mas eu falei contigo isso. Mas a pessoa nem se ligou, mas é um ouvir de guardar, acreditar, entender, confiar. né? Tem que entender, compreender. Se não entendeu a pregação, chega em casa, leia novamente, procure uma nova pregação a respeito da mesma palavra. O Espírito Santo, ele não vai deixar alguém confuso, ele não é de deixar confuso, ele é de dar certeza. Se você ouvir e entender, eu lembro aquele, qual é o nome dele, que foi batizado na charrete? O eunuco. O eunuco. Filipe Eunuco, né? Filipe ele estava apenas lendo, mas ele estava querendo ler e entender, ele estava atento naquilo. Por mais que ele ainda não estava entendendo, mas o coração dele estava naquilo ali, querendo entender. Então Deus enviou Filipe até ele, fez ele compreender, e quando ele compreendeu, ele deu ouvidos. E você falou um ponto forte. Quando a pessoa, pastor, está querendo entender, mas não está entendendo, Deus envia para ela o que ela precisa. O que ele precisava? Entender. Deus enviou Filipe. Se você está ouvindo essa palavra, você precisa de um milagre, você precisa de alguma coisa na sua vida, e você está querendo entender o que está sendo falado aqui, e você está querendo receber o que está sendo falado aqui, Deus, ele vai enviar para você aí agora o que você precisa. Seja alguém para orar por você,
seja uma palavra, um milagre, um anjo, não sei. Mas Deus vai enviar para você de acordo com aquilo que você está entendendo e querendo receber da parte de Deus. Muito importante. Isso eu querer no coração. Não adianta você ir por obrigação, você ir. Até a gente veio conversando no carro em direção ao monte. Tem pessoas que vai à igreja por costume, por ter um hobby a fazer, achando que é legal, achando que tem que ter um compromisso, mas não está com o coração ali. Você tem que estar com o seu coração 100% em Deus, 100% na palavra. Quando você tem essa intenção, quando você tem esse querer, por mais que você passe por muitos problemas, Deus sempre vai enviar recursos, Deus sempre vai enviar ajuda, Deus sempre vai enviar socorro e, acima de tudo, entendimento na palavra dele. Porque sem a palavra dele, nós não vamos conseguir fazer nada nessa idade. Sem a palavra dele, você não vai ter fé. Sem a palavra dele, você não vai ter força para orar. Sem a palavra dele, você não vai ter força para ir à igreja. Você não vai ter força para adorar ele. Porque é a palavra que traz todas essas coisas para a sua vida. Move, né? Ela que move o agir do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o mundo, o universo todo está sendo sustentado pela palavra de Deus. Se as pessoas soubessem o poder que a palavra de Deus tem, eu quando fiz meu curso teológico, eu fiz uma parte chamada sala teológica, aprendendo a dizer somente o que a Bíblia diz, e há uns determinados pontos lá, no estudo, falando sobre o poder da palavra, sobre como a palavra é. E quando você começa a ler e a entender, você começa a ver que tudo que está ao seu redor, tudo que existe, só está se movimentando e existindo por causa da palavra de Deus. Você pode ver que uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não tem doutrina, ela vira uma bagunça, as pessoas se perdem, se desviam, caem, erram, acontecem muitas coisas. Não vai para frente. Um tempo ela vai fechar, ou vai se tornar uma sinagoga de Satanás. Por quê? Porque nada nesse mundo pode ser regido sem a palavra. Tudo gira em torno da palavra, até os milagres. Até os milagres. Paulo mesmo disse, ainda que desça um anjo do céu, mas se lhe disser algo diferente do que está, um evangelho diferente do que está posto, seja ele anátema, amaldiçoado. Você vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando aquela mulher era adivinha. Por vários dias ela vinha dizendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, tal, falando ali. Depois ele entendeu que ela não estava falando pelo Espírito de Deus, mas sim por um espírito de adivinhação. Ele repreendeu aquele espírito, aquela mulher foi liberta, até foram presos, tomaram uma surra por causa disso. Mas enfim, pelo conhecimento da palavra, Paulo entendeu que aquela mulher não profetizava de acordo com a Bíblia. Ela não falava, ou melhor, ela não, né? O Espírito não vinha de Deus. Pelo conhecimento da palavra e também pelo discernimento de Espírito, que é uma coisa que a gente tem que orar muito, pastor, hoje, as pessoas não oram, pedir a Deus discernimento de Espírito, saber quando alguém está profetizando pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo, porque está cheio de Espírito maligno profetizando dentro das igrejas, pastor. E o pior de tudo é que as pessoas colocam o coração mais nas profecias do que na palavra. Exatamente. E aí, por isso, elas vivem um ciclo muito maior na vida delas de derrota do que de vitória. Decepciona. Talvez você que está nos vendo foi desviado da igreja porque lhe profetizaram algo que não aconteceu. Me entregaram uma revelação que não aconteceu. Então Deus mentiu para mim. Não, Deus não mentiu para você. Deus não é filho humano para que minta nem que se arrependa. Simplesmente quem falou para você não veio de Deus. Deus ele fala, Deus ele revela, Deus ele entrega, mas nós temos que saber se é ele ou não. Então, nós temos que orar para ter um discernimento, saber quando é Deus e quando não é. Isso vem pela palavra de Deus, vem pelo conhecimento de Deus. Então, se você guarda isso no seu coração. Já com isso, quer compartilhar alguma coisa? Só para completar, né, para dizer para os irmãos continuarem firmes, acreditando primeiramente, confiando em Deus, entregando, né, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, porque o caminho é Jesus, a gente seguir a palavra de Deus. Então, a gente conseguindo seguir, a gente fazendo a vontade de Deus e buscando a Ele e confiando na palavra, a gente vai ter a nossa vitória. Então, fica firme, meu irmão, e confia, porque a vitória vem se você confiar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, nessa palavra, você sabe que se você dobrar os seus joelhos aí agora e orar, adorar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados e clamar pelo milagre, não mais dizendo, Senhor, será que o Senhor vai querer? Será que o Senhor vai poder? Você diga para Deus o seguinte, eu creio que o Senhor pode, só não sei se o Senhor quer, mas abre o seu coração.
E com certeza eu creio que Jesus irá te responder como ele respondeu para o leproso: eu quero ser curado agora deste mal. Então a gente tem que colocar, você tem que colocar a sua fé em ação. Amém? Pastor, quer concluir alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você que assistiu esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de comentar, deixar o seu like. Isso é importante para o nosso canal avançar, alcançar outras vidas, para que as pessoas possam ouvir essa palavra. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.